Mangula Katuma, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite, obrigado. Acha que atropelamentos é também uma situação sociológica? Com certeza nós podemos olhar para este fenómeno agora cada vez mais crescente, infelizmente, na sociedade, de uma forma sociológica. Portanto, podemos dar um tratamento à luz da sociologia, porque estamos efetivamente a tratar da relação dos homens com as normas e dos homens entre si. O atropelamento é apenas uma ponta, um problema específico dentro do quadro da sinistralidade rodoviária, que envolve uma série de questões, e acredito que devemos começar por fazer um diagnóstico, e este tema inscreve-se nesse esforço de diagnosticarmos para compreendermos e intervirmos na questão dos atropelamentos, olhando para os elementos todos que configuram, que concorrem para que haja atropelamentos. Muito bem. E em Mangula Katuma ouvi muita coisa. O que é que tem a dizer, em jeito de resumo, tudo aquilo que acabou de escutar? Exatamente. É consensual que, para analisarmos a questão do atropelamento, que se inscreve no âmbito da sinistralidade rodoviária, temos de ter em conta três elementos, não é? A via, o veículo e o homem. E os vários intervenientes aqui na nossa conversa foram, de parte em parte, citando uma ou outra causa. Nós temos de ter em conta que vivemos num período de crescimento, as nossas cidades estão todas a crescer, há uma maior demografia. Aliás, os últimos dados do censo dão conta que mais de 60% da nossa população está nas cidades, e a vida na cidade faz-se mediante racionalidades e formas próprias que algumas pessoas com uma cultura ainda algo rural, pouco urbana, portanto, não estão familiarizadas, por exemplo, com a sinalização, não conhecem a passadeira. Nós que vivemos nas grandes cidades assumimos que todo mundo conhece a passadeira e sabe que se usa a passadeira. Não é verdade. As nossas mamás jungueiras, os nossos papás que estão aqui na cidade, em Luanda, em outras partes, muitos não sabem que a passadeira é o lugar apropriado para se fazer essa travessia. Portanto, há aqui uma necessidade, e há pouco tempo o nosso amigo Garrido referiu que é preciso introduzir essas cadeiras na escola. Já se ensina, sim senhora, no ensino primário, as crianças já aprendem algo sobre a sinalização de trânsito, mas precisa assim intensificar isso e, sobretudo, criar aqui uma lógica da responsabilização. Porque o que se tem passado é que o culpado é sempre o condutor, quando às vezes o peão, que também tem grande responsabilidade na segurança, descarta de observar medidas básicas de segurança. Atravessar na curva, por exemplo. A curva é o pior lugar para alguém atravessar, porque não é um lugar de visibilidade para o condutor. É verdade que o condutor, em última instância, é aquele que tem maior responsabilidade. Mas aqui, se apelarmos à vigilância administrativa, estou a pensar, por exemplo, na criação de uma espécie de coima para... Coima é uma multa, não é? É uma multa, sim. Pequenas multas, nós temos muitos problemas financeiros, não vamos aqui complicar a vida das pessoas, mas é para persuadir as pessoas a observar a norma, porque às vezes ela mesmo uma passadeira... A multa seria para quem? Para o motorista para o ou para o... também. Para os motoristas, os condutores já existem, nós já temos a polícia que fiscaliza a condução, mas ainda não há uma polícia, entre aspas, não há uma fiscalização que se dirija ao peão. Não é uma polícia que se dirige ao peão. O peão, mesmo sendo magoado, se for o culpado, paga a multa. Sim, sim. E já que falar de atentado à integridade física, do atropelamento, a nossa amiga Margarete, eu não sou jurista, mas posso dar aqui um subsídio em relação a isso. O homicídio voluntário, portanto, está aqui tipificado no nosso ordenamento jurídico, é um crime, homicídio involuntário, que é o caso que ela especificou. Geralmente, quando ocorre um acidente, para efeitos de acariação e de instrução processual, os agentes que são chamados ao local, por uma questão de segurança, detêm a pessoa para recolher informação necessária, enquanto o processo vai seguir trâmites normais. O facto de eu prestar socorro não me iliba da responsabilidade criminal. Com imagens de um dos pontos da cidade, nota-se que há fraca iluminação. Se passa alguém de preto, pode ser fatal, não é? Exatamente. Estas zonas são zonas muito perigosas e por isso é que nós, os condutores, sabemos que há a chamada
prudência. Eu tenho um limite de velocidade que é 100. Quando a via está devidamente iluminada. Tendo eu consciência que a via não está devidamente iluminada, eu vou fazer a tal condução preventiva, não é? Vou já a 80, quando podia ir a 100, vou reduzir a velocidade. É claro que esta questão da iluminação tem que ser resolvida. E quem resolve a iluminação sabe que tem que resolver. Mas eu, condutor, não vou me envolver nisso. Repara essa imagem, uma senhora com bebê, atenção, e ainda bem que passou bem. Pois, eu não consigo visualizar se a marca da passadeira se apagou ou se este é um lugar apropriado para a travessia. Não vejo nenhuma sinalização. Mas aqui há um problema, é que mesmo com passadeira visível, os automobilistas não têm o hábito de respeitar e o peão nem sempre atravessa na passadeira. Pois, estamos aqui com dois problemas. Dois problemas. De parte em parte, o peão e o condutor, há aqui falhas. Essas falhas devem ser corrigidas. Como é que se corrigem as falhas? Com fiscalização. Antes da fiscalização, com sensibilização, com educação. Quando o indivíduo é admoestado, é sensibilizado e continua a ter um mau comportamento, a não cumprir a norma, deve ser sancionado. Devem os peões serem sancionados quando não atravessam na passadeira. Eu já pus Mas aqui. como é que se sanciona isso? Como é que... Este é um desafio que fica para os nossos ordenadores jurídicos, os nossos juristas, criarem normas, proporem formas de regular, nem que sejam normas administrativas, não é? Para pelo menos, não criarmos uma espécie de desordem. Eu atravesso onde quero, já ouvimos pessoas a dizer, se quiser me atropela, se quiser me atropela, porque ele tem consciência que sempre que há um atropelamento, o condutor, exatamente, então, é preciso, eu se vir um indivíduo a atravessar num lugar impróprio, eu posso encostar bem o meu carro, chamar a polícia, fazer uma queixa, ou se tiver um fiscal da administração... Teremos tempo para isso? Nós estamos sempre apressados. O país está a organizar-se e eu sei que existem outros países onde o peão tem muita responsabilidade nisso. Agora, não podemos também perder de vista a grande responsabilidade do condutor. Muito bem. O nosso convidado, o sociólogo Mbangula Katumwa, estava a perguntar antes do intervalo se o bafômetro, radar e câmaras nos semáforos resolve o problema? Não resolve, mas ajuda. E ajuda muito porque é um elemento de coação. Quando eu sei que mais 200 metros, mais 3 quilómetros, tenho uma brigada de trânsito que tem bafômetro, eu antes de sair vou pensar duas vezes se estiver a beber. E isto ajuda, mas não resolve. Eu continuo a concordar que é a educação que vai, de facto, resolver grande parte disto. E é mais barato. Acaba por ser mais barato. As pessoas têm de ter consciência que é um problema que lhe envolve, para que as pessoas se mobilizem para a solução. Imaginemos, estamos a falar de atropelamentos, mas podemos citar aqui a questão do uso do capacete ou uso do cinto de segurança. Nós ouvimos das mais descabidas justificações para não uso desses equipamentos de proteção e segurança, como o capacete aquece, como o meu fato vai ficar amarrotado. Portanto, temos que ver, eu atravesso aqui porque há muita distância entre a passadeira e o meu acesso, entre a segurança, a nossa vida, o nosso bem maior e a pressa e chegar mais rápido, nós temos que ponderar. E parece que estamos todos de acordo que a vida é em primeiro lugar. A questão que o nosso ouvinte Alonso colocou relativamente à distância entre as passadeiras é facto e temos que lançar aqui um repto às nossas administrações municipais que trabalham com a Polícia de Aviação e Trânsito na colocação da sinalização, porque em termos de responsabilidades é a administração que providencia a sinalização, a pintura das passadeiras, mas com auxílio técnico da Polícia de Trânsito. Tem que, de facto, continuar a fazer o bom trabalho que tem feito, mas observando essas questões como a do Alonso, olhando para os acessos e colocando as passadeiras de forma conveniente. Mas outra coisa que às vezes também ocorre é a alteração dos usos que se fazem dos domicílios. Imaginemos, havia na rua XPTO apenas casas. Depois, a senhora Joana, do número 32 da rua XPTO, decide transformar a sua garagem em restaurante, o que faz com que haja maior fluxo automóvel ali. Uma passadeira, muitas vezes, a vista da passadeira fica obstruída pela quantidade de carros. No ano em que se colocou lá a passadeira, naquela rua, haviam apenas
casas, residências, não havia um bar, um restaurante, ou uma igreja, ou uma escola que aumenta o fluxo de viaturas a estacionar. Portanto, são estas questões que devem ser observadas para permitir que as estradas, as vias, estejam mais visíveis para os condutores e, sobretudo, evitarmos os acidentes, que é a questão que nos traz aqui. Muito bem, estamos. Nosso amigo Mbangula Katumba, para fechar mesmo em 30 segundos, 2 mensagens. A primeira vai para os agentes dos serviços de investigação criminal, que são chamados sempre que há um sinistro, um atropelamento que resulta em morte. O martírio que passam os condutores envolvidos em atropelamentos, que involuntário todos nós conduzimos, estamos sujeitos a isso, é tão grande, que também ficava um desafio para vermos quantas vidas podiam ter sido salvas se não fossem abandonadas nas estradas. Acontecem acidentes e há fuga, não há o socorro. As pessoas não socorrem por quê? Porque você que socorre e leva para o hospital, você fica o criminoso. Portanto, eu penso que a vida está em primeiro lugar. Mais do que saber quem é o culpado, quem não é o culpado, é importante evitar que o sinistrado morra. Portanto, fica aqui uma mensagem para humanizar mais o tratamento de quem socorre. Por outro Esta é a lado, mensagem da senhora Margarete, não é? Quem atropela, portanto, não só quem atropela, mas também quem passa quem socorre, e vê, exatamente. quem socorre tem esse receio. Você perde o dia todo. Imagine que está numa estrada, encontra um sinistrado e quem atropelou não está. Se você agir como bom samaritano, e é isso que devemos ser todos, bons cidadãos, e levar ao hospital, socorrer, você já não sai aquele dia. E se o indivíduo morrer, pior, você perde o seu dia. E todos nós sabemos disso. Estamos fartos de ouvir essas histórias. O que é que acontece? Alguém está atropelado? Não quero perder o meu dia, vou-me embora. Portanto, a polícia tem que ter um tratamento mais humanizado e precisa dotar-se de melhores mecanismos para chegar à verdade material que não impeça a liberdade das pessoas que apenas socorreram. E como acabava de referir em relação à Margarete, a prestação de socorro não iliba a responsabilidade criminal. Os semáforos, as câmaras de vigilância, o bafômetro não resolvem, ajudam. Temos que investir na educação e sei que há em curso pela Direção Nacional, não está aqui o representante, mas essa informação é pública, há em curso um processo de atualização e melhoramento dos regulamentos de funcionamento das escolas de condução, do perfil do instrutor, para depois chegarmos na qualidade do condutor, que contribui muito para isto. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu agradeço, obrigado. A conversa com o Sr. Mbangula Katumba, ele que é sociólogo e também professor universitário, foi o nosso convidado do tema de hoje. É tudo por agora.